Oiê, aqui é a Karina Saib, no comando de mais um episódio do podcast Além do Espelho. Oiê! Ixi, hoje tá babado, hein, gente? Tá que nem meu amigo Godi fala, tá babado, babadeiro. Porque o que a gente gosta de fazer, né? É saber da vida dos outros, quem é que não gosta de uma fofoquinha. Pois bem, hoje eu vou contar pra vocês uma história muito assim, muito interessante, muito intensa, de uma pessoa. Ela é muito querida, mas eu não posso falar o nome dela, então a gente vai criar um nome pra ela, tá bom? Então a gente vai chamar ela de Bianca. Como que é a história da Bianca? Eu vou explicar pra vocês assim a relação dela com a autoestima ao longo do tempo e o que rolou, que daí é a parte babado babadeiro. Bora? Então, vamos lá. A Bianca, quando ela era criança, ela se sentia bem gordinha. Eu até me identifiquei com ela, porque eu me sentia igual. Então ela se comparava muito com as amigas dela. Imagina que ela me contou que quando ela ia à praia, que ela sempre ia com as amiguinhas e tal, ela ia pedir sorvete. Aí as amigas pediam, ai, quero de uva, ai, quero de limão. Ela não, ela já ia no mais gordo. Que segundo ela, ela falou, eu sempre ia no mais gordo, que era o mais gostoso. Ah, chocolate com recheio, sei lá do que, de leite condensado. Era assim. O que tinha mais açúcar era o que ela mais queria. Mas assim, ela conta que ela ficava assim meio, ai, eu queria ser diferente. Imagina, né? Minhas amigas pedindo coisas assim tão naturais. Imagina, gente, ela era criança pensando um negócio desse. Mas enfim. E aí ela foi crescendo, ela não se achava bonita, ela não se achava a criança que os menininhos, porque ela é hétero também, ela não se achava assim a criança que os menininhos gostavam, olhavam, entendeu? Diferente das amiguinhas. Ela era aquela menininha simpática, que era chamada pra tudo, mas, né, internamente, a autoestima dela não estava tão legal. E ela foi crescendo, adolescência e tal. Quando ela tinha 18 anos, ela começou a namorar um menino. Ela não fala muito sobre ele, assim, ela não me contou muito sobre ele. Ela só disse, assim, que namorou com ele e tal, mas ainda com esse sentimento. Ela não se sentia tão bonita, ela não se sentia tão desejada, né? Assim, não era segura com ela e com a imagem dela ainda. Mas ela estava namorando, né? Então imagina uma criança que passou o tempo inteiro achando que as amiguinhas iam ter tudo e ela nada, né? Ok, arranjou um namorado aí. E aí foi levando. Só que aí a primeira chapuletada. Ele terminou. Enfim, ela ficou tão mal, que assim, ela, no decorrer assim de um ano, ela me contou que ela perdeu 13 quilos. Mas aí ela ficou assim, fissurada na academia, alimentação, ela ficou bem louca, sabe? Não sei se você já passou por isso. Eu já passei, então eu entendo bem a Bianca. Porque olha, meu Deus, aí ela queria, aonde ela colocou a autoestima dela? Toda na beleza do corpo. Ela queria aquilo, né? Ela estava buscando. Então, emagreceu, ficou fitness, ficou toda na academia. E assim foi. E foi levando, e foi levando. Aí namorou um outro cara. Ela achou até que ela ia casar com esse novo namorado aí. Porque ela já estava um pouquinho mais velha, mais esperta. Ela estava se sentindo ótima, se sentindo bem, segura, linda, maravilhosa, gostosa. Pois bem, pau, também terminou. Nesse aí acho que ela sentiu um pouco e tal, pelo que ela conta, mas assim, ficou de boa, porque ela já estava mais segura com a imagem dela.
Então vamos lá, prestar atenção que a autoestima dela até então era na estética, né? Então ela se sentia mal gordinha, emagreceu, ficou fitness, deu segurança pra ela. E ok, ótimo pra Bianca. Aí passou um tempo e tal. Aí ela começou a namorar. Aí esse aí ficou mais sério. Ela foi amadurecendo também. Aí esse aí ficou mais sério, ele valorizava um pouco mais ela se sentia mais segura, mais desejada. Ela se sentia amada, né? Se sentia cuidada. Então, ela foi indo e ela namorou um bom tempo. Vamos chamar ele de Renato. Aí o Renato. Eles namoraram, namoraram. Aí um belo dia o Renato, bonito, fofo, maravilhoso, recebeu uma proposta para trabalhar na Europa. Para ele ir numa empresa, sei lá o que ele fazia na Escócia. Aí beleza, né? Ela, a Bianca, ela na profissão dela, ela é super bem sucedida, ela é muito inteligente, ela é muito dedicada. Então, assim, ela super entendeu e ia dar um super apoio pro Renato, né? Tem gente que não, que já fala assim: ah, meu filho, se você for, acabou. Não, ela não. Ela já pensou diferente e pensou no, né, no sonho dele. Enfim, o que o Renato fez, gente? Agora que veio o babado babadeiro. Renato, antes de ir para a Escócia, o que ele fez? O bonito pediu Bianca em casamento. Aí para e pensa. Ela tá lá um tempão com ele, acreditando. Ele ia ficar pouco tempo, assim. Eu não me lembro, assim, exatamente, sei lá, se era um ano, dois, enfim. Mas eles iam ter condições de ir e vir, sabe? Não era nada impossível continuar esse relacionamento. Ele pediu ela em casamento antes de ir. Nossa, a Bianca ficou extasiada, né? Felizona. Nossa, 3 dias lá, cada hora ela fazia uma festa com alguém. E como foi assim, muito pá, da noite pro dia? Beleza, né, gente? Bora, vai Corinthians. Já que é pra casar, bora. Ela fez um almoço bonito na casa dos pais, enfim. Ela se dedicou, se vestiu de noiva e papapá. Fez tudo que um casamento merece. Não fez aquelas festas mirabolantes, porque o bonito já ia, né? Então, beleza, casou. Casou no papel, tá? Pois é. Renato foi, a Bianca, ela ficou no apartamento e ele foi para Escócia. E aí foram passando os dias, ela foi sentindo que tava esquisita a coisa, Renato tava, né, esquisito, mas aí, né, ela foi pensando, ah, tá se adaptando, né, Europa e tal, morava no Brasil, é muito diferente, aí tem o tempo, aí tem as pessoas, né, enfim. E aí ele foi ficando diferente, foram se afastando, e aí a coisa foi ficando feia. O que que aconteceu? Olha só a reviravolta, gente. A Bianca recebeu uma proposta também para ir para Europa, na empresa lá que ela trabalhava, enfim. Como eu falei, ela é super bem sucedida e extremamente inteligente. Então ela foi convidada para ir para Londres. Ou seja, gente, só aqui uma aula de geografia. Londres e, né, Inglaterra e Escócia é lado a lado ali, né? Então não tem desculpa. Foi só um parênteses. Enfim. E aí, nossa, o que aconteceu com a Bianca? Ela ficou ultra feliz, né? Falar, meu, agora eu vou ficar perto do Renato, né? Que não sei o quê, vou conseguir ver, a gente vai conseguir ficar junto e tal. Lá foi Bianca para Londres.
Vocês acreditam que ela ficou, sei lá, acho que 8 meses lá? Ele, Renato, bonito, não foi até ela? Vocês acreditam nisso? Ela foi até ele porque a coisa estava tão esquisita, que aí ela foi, né, caindo na real que, meu, não ia dar certo e que ia ter que parar por ali. Infelizmente. Lá foi Bianca para a Escócia falar com ele. Beleza, colocar os pontos nos is, se é isso, não sei o quê. Ainda ficou um negócio meio balançado e tal. Beleza. Bianca terminou o que ela tinha para fazer em Londres, voltou pro Brasil. Voltou assim, já meio que na decisão aí da separação e tal. E ele seguiu a vida, gente. Seguiu a vida. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Imagina agora a autoestima da Bianca onde é que foi parar. Por sorte, ela resolveu olhar para ela, se resgatar, pensar, oh, peraí, olha o tanto de coisa que eu tô fazendo, olha quem eu sou, tô bonita, tô do jeito que eu queria, sabe? Não, não, não. Bianca não deixou se abalar, tá, gente? Tá de parabéns. Por mais difícil que seja, assim, ela ficou emocionalmente destruída, óbvio, né? Foi um período enorme de sofrimento, assim, emocional, mas ela não deitou para Renato. O que ela fez no dia da separação, que teve que ser online, tá? Online, porque nem isso Bonito fez, né? De vir pro Brasil lá da Escócia. Não, não veio. Teve que ser online, pois ela se arrumou toda para aparecer na câmera, para não ter arrependimento da parte dela, porque da dele talvez aí tenha ocorrido um pouquinho. Fez o cabelo, fez maquiagem, lindíssima, belíssima, pá, abriu a câmera, deu ali a voz do divórcio e seguiu a vida. Deixou pra lá Renato. Aí foi se tratar, foi se cuidar e continuou na busca, se sentindo cada vez mais forte, cada vez mais bonita, foi se reerguendo como uma fênix mesmo, né? Porque ela foi de 0 a 100 na parte emocional. Na parte física, ela continuou plena. Passou um tempo, ela reencontrou um cara que ela já tinha ficado há um tempão atrás, antes do bonito Renato, e que ela nunca tinha, assim, pensado na possibilidade, assim, de que fosse uma coisa séria. Ela ficou, tipo, gostou dele, e ele gostou dela, e só que aí ficou por isso mesmo, né? Porque aí eu acho que eles já estavam meio que enrolados aí com outras pessoas, enfim. Mas eles se curtiram, sabe? Eu vou dar o nome desse daí de Diogo. É, é um cara bem bacana, bem legal. E que assim, através de uma outra amiga da Bianca, eles se reencontraram no aniversário, acho que foi do Diogo, se eu não me engano, ou foi no aniversário de algum amigo em comum. Eles se reencontraram, se reconectaram e, gente, estão aí, juntos, felizes. Ele faz ela se ver ainda melhor, porque Bianca já estava forte, mas ele trata ela ultra bem e ela também. Eles se dão super bem e olha só como a vida dá mil voltas, não é mesmo? Hoje a autoestima dela é altíssima, porque a parte profissional dela tá crescendo cada vez mais, então isso é um ponto da autoestima dela, que ela se preocupa muito com a parte de trabalho, então ela tá ótima. E o corpo dela tá lindo, ela tá linda, e ela tem Diogo,
que fala isso pra ela diariamente. Porque o que que aconteceu? Gente, Diogo e Bianca estão morando juntos. Ah, fala sério. Não é linda essa história? Ah, eu amei muito. Bianca, obrigada por ter compartilhado com a gente. Olha, só sei que foi babado babadeiro. Essa mulher é uma fênix, de verdade. Parabéns, Diogo, por esse mulherão que você tem. E analisando tudo isso, né? Como a gente já tinha falado no primeiro episódio, eu vou puxar um pouquinho aqui rapidinho, porque lembra que eu comentei da Laura Bechara, que é a psicanalista que tá, gente, eu não sou especialista, não sou psicanalista, não estou aqui para analisar ninguém, tá bom? Tô aqui para ouvir contar histórias, trocar experiências e dar muita risada da vida dos outros, porque a gente adora uma fofoquinha, como eu falei. Eu vou falar um pouquinho da aula que essa doutora Laura Bechara me deu sobre autoestima, né? E aí, eu vou, lógico, explanar um pouquinho aqui bem rapidamente, mas eu não podia deixar de perguntar para a doutora Laura, como Laura, o que que era autoestima para ela, né? Porque eu queria entender assim, tem a parte da psicanálise, que o que ela me disse foi o seguinte, né? Que a Laura ela é psicanalista clínica, ela é mestre em psicanalista clínica, doutora, ela disse que em breve, mas gente, já tá quase aí, bateu na porta já, doutora da USP, tá, queridos? Então ela é uma pessoa espetacular que eu amo, uma amiga muito querida. Então, assim, tudo que eu falar de psicanálise aqui, a doutora Laura, que me deu essa aula, tem todo o embasamento dela, dos estudos dela, tá bom? Não tem nada a ver com a Karina aqui, ok? Então tá bom. O que é que ela me falou? Que ela trabalha muito a visão da autoestima psicanalítica, né? Que é Freud. Então, o que que ela fala? Que a autoestima é associada ao conceito de ego, né? E como o indivíduo lida com seus impulsos internos e as expectativas externas, como base para uma autoestima equilibrada. Equilíbrio não é uma palavra muito fácil, não é verdade? Enfim, autoestima é, portanto, um conceito complexo, né? Multifacetado. Ou seja, ele pode ser vir de tudo quanto é lado, envolvendo a percepção de valor pessoal, reconhecimento social e capacidade de lidar com desafios e frustrações. Uma autoestima saudável está associada a maior bem-estar emocional, enquanto uma baixa autoestima pode contribuir para problemas como ansiedade e depressão. Inclusive, se você se sente assim, pelo amor de Deus, procure ajuda. Não faça nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, tá? Então, os terapeutas, os psicanalistas estão aí para isso. Tô aqui para agradecer a minha doutora Edilene Nassar e a minha psiquiatra Marina Zanetti, tá? Então, se precisar de ajuda, essas todas, doutora Laura, Edilene, doutora Marina, podem ajudar vocês se vocês ainda não tiverem a terapeuta de vocês, que faz muita diferença, gente. Então, pois bem, o que eu estava tentando dizer com isso? Entender a visão da psicanálise, certo? Certo, isso é fácil, né? Parte teórica e tal, mas aí eu acabei forçando um pouquinho perguntando para a doutora Laura o que era autoestima para Laura. Aí ela me disse assim: a ideia de autoestima não é universal. O que a autoestima representa não pode ser universal. Se fosse, estaríamos impondo um padrão determinado somente por algumas formas de existência. A autoestima precisa morar na diferença. Saber que cada um tem sua singularidade e sua forma de amar. Então, tá certa, né? Por que com nós mesmos seria diferente, não é verdade? Então, gente, autoestima para
para ela, como para qualquer pessoa, é singular. A autoestima nunca vai ser plural. Como eu falo sempre, autoestima é pessoal e intransferível. Bom, gente, ouviu? A gente tá chegando no final desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Deixa um coraçãozinho rosa aí pra mim, ou na sua cor preferida, que eu vou amar saber que você veio comigo até o final. E para você que quiser conhecer um pouquinho mais de mim ou do estúdio, é Karina Saib ou Estúdio Karina Saib. Lá no Instagram tem bastante informações para vocês, certo? Então, até o próximo episódio. Beijo, beijo. Tchau.